Olá, minha convidada de hoje veio conversar com a gente sobre comunicação, vamos falar muito de eleições também, autêntica, entusiasta e hiperativa. Natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Carlos e da dona Gisela, é jornalista desde 2006. Competente, ela atuou na cobertura dos principais acontecimentos da região e do país desde então. Há 2 anos ela atua com assessoria de imprensa à frente da Voo, empresa que fundou com o sócio Johnny. Atualmente trabalha com impresso, mídias sociais, assessoria de imprensa, rádio e TV. Hoje teremos uma conversa de peso com Stephanie Endres Sander. Stephanie Sander, bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, Rodrigo. Agora muita gente vai conhecer o meu sobrenome do meio, né? Que eu não uso muito. Fiquei sabendo agora que tu sou Endres também, sou neta do seu Nélio. Quem não conheceu o seu Nélio, né? É uma figura aqui da cidade. Nossa. Que a gente morre de saudade. Muita gente ainda lembra dele e comenta, do Atiradores, com muito carinho dele, dos almoços do Pensando Novo Hamburgo, de vários clientes meus, onde ele trabalhava também. E a gente está acostumado a te ver há muito tempo também. É verdade. Sou novinha, né? Mas como tu mesmo disse, já sou um pouquinho calibrada aí no jornalismo. Ô Stephanie, já teve no Conversa de Peso? Já tive, com Deja, isso aí. Exatamente há 4 anos atrás, quando eu me licenciei do Conversa de Peso para poder me dedicar ao nosso projeto das eleições. Pois então. Então, eleições 2016, onde a gente fez um baita trabalho na nossa Vale TV. E agora, 2020, eu assumo o desafio de tentar tocar as duas coisas juntos, mas só porque a gente está com um time muito competente junto com a gente. Vou conversar sobre isso contigo também. Mas a gente te vê na telinha aqui na Vale TV, mas na época ainda era TVNH, eu nem estava por aqui. Isso é anterior a 2014, 2013. Nossa, anterior a julho de 2013. Eu tinha acabado de me formar, 2009, 2010, por aí. Então é quase no nascimento da TVNH. Sim, sabe que eu fui convidada para participar desde o início, até comecei meio que como voluntária da TV, fazendo projetos pilotos, daquelas reportagens sobre as ruas da cidade, que a gente ainda tinha rodando algum tempo atrás, né? Lembro que eu conversei com uma das netas do seu Pedro Adams Filho no início, então tenho muito carinho por esse local, por esses estúdios, mas sou desde a época que a Vale era lá pertinho da Bento Gonçalves, naquele outro prédio. Gomes Jardim. Na Gomes Jardim, isso aí. Tu é velha dentro da Vale TV. Até na Vale TV, né? Tá na Vale TV. Enfim. Mas a gente também te via muito na TV Fevale. Sim. Um pouco diferente, né? Pois que é. na época eu era ruiva, era mais descolada, já fazia um trabalho com bandas. Vem de lá, né, esse trabalho de querer divulgar bandas novas, conversar com artistas. Que é o projeto da Voo, Que é o projeto da Voo, isso mesmo. Eu sempre gostei muito de música, dessa área cultural. Atuei na TV Fevale apresentando o Ateliê da Cultura. Aqui também na TVNH apresentava um programa, né, que entrevistava artistas. Lembro de entrevistar o Carlão, por exemplo, no estúdio da TVNH. Isso não tem registro, né? Viu só, E eu ganhei um quadro dele na entrevista que está lá na minha casa, viu? Foram momentos bacanas. E desde então eu sempre gostei muito de cultura. E aí criei a Voo através de um convite do Johnny, que é músico. A gente hoje assessora 6 bandas e artistas, né? Mais de Porto Alegre, mas alguns da região, como Chico Paz, que é de Taquara, a banda Yellow Boulevard, que tem alguns alunos aí da Unicinos, da produção fonográfica, são muitos artistas. E eu cuido da parte de assessoria, de criar material de divulgação. Tem agora, por exemplo, a Bacamartes, que vai lançar um novo EP no próximo dia 25. Tem a Mari Bavaresco, que é uma cantora, que também está divulgando o single novo, divulgou agora, né, nos últimos meses. Então, eu trabalho mais agora próximo da música através da Voo, que a gente criou juntos, eu e o Johnny. Cinema é uma outra paixão. Também, gosto muito de cinema. Meu TCC foi com o Marcos Santuário, que é, né, curador do Festival de Cinema de Gramado. E aí a assessoria também me deu o prazer de trabalhar agora, nessas últimas semanas, com um curta que está concorrendo no festival, concorreu no Festival de Cinema de Gramado, que é o Fragmentos ao Vento, 1945. Ela disse que concorreu porque nós estamos gravando nessa quinta-feira, isso aí. né? E vai ao ar a entrevista na próxima semana. Vai ter acontecido já no fim de semana. Isso aí, tomara que leve, né, alguns dos prêmios. Que é o curta do Ulisses, que é também da região. A nossa região é muito ingrata, Stephanie, porque a gente olha para um Marcos Santuário, que é um gigante. E, puxa vida, se ele tivesse talvez no Rio, em São Paulo, ele seria um Zé Wilker, assim. Eu acho também. Um Rubens Eval Filho, talvez. Referência pessoas, total. referências
em todo o âmbito nacional e ele acaba ficando regionalizado por estar aqui nessa pontinha do Brasil, né? É ingrato trabalhar nessa área aqui na nossa região, hein? Olha, eu diria que não sei se ingrata é a palavra, mas é um desafio diário. Eu que tento espacinho para cultura, para música, vejo que às vezes, como não é uma área tão comercial, às vezes falta espaço, sabe? E a gente tem grandes nomes. O Chico Paz, por exemplo, é um baita compositor de Taquara, fez um trabalho lindo, Labirinto e Vertigem, que ele escreveu durante a quarentena. E nada mais do que a quarentena para nos mostrar a importância da arte, né, Rodrigo? A gente viu como a gente precisa de música, de lives, de filmes, de séries. Então eu espero que depois desse isolamento o pessoal abra um pouco a mente e dê mais espaço para todo esse conteúdo cultural que a gente tem, que não é só música, não é só cinema, tem aí artes plásticas, desenho, literatura, muita gente lançando livro também, escrevendo, né, nessa época de quarentena. Eu acho que a arte ainda é a salvação, mas muita gente não se deu conta, viu? Quero falar um pouquinho dos teus trabalhos, mas eu quero entender como tu te posiciona no meio de tudo isso, né? É mídias sociais, é jornal, é meio escrito, né? É imagem, é som, né? Rádio, TV, vídeos na internet, nas plataformas. É ser empreendedora de si como um produto da comunicação, né? Por mais que isso às vezes assuste quando a gente fala isso com um jornalista, mas a lógica é mais ou menos essa. Mas tu te formou na faculdade no momento em que a faculdade não preparava exatamente para isso, né? Ela era preparando muito para redação, Sim. né? Para talvez um pouco mais já caminhando para assessoria de imprensa. Não sei se tu teve muito mais do que uma cadeira de assessoria de imprensa ao longo do curso, tive né? uma apenas, Como se transforma isso? Como tu te transformou nessa jornalista Nossa, boa pergunta. multimídia? Acho que eu nunca tinha pensado sobre isso, viu? Mas é uma pergunta interessante. Eu brinco que eu sou meio polvo, assim, né? Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu quero fazer elas bem feitas. Então eu tento primar por algo bom. Redes sociais, por exemplo, é algo cada vez mais necessário. Eu ainda não sou a melhor pessoa nesse gerenciamento, que é uma demanda que as bandas trouxeram. Então, estou começando a estudar marketing digital. Eu procuro sempre estar me atualizando e eu troco muita ideia com colegas. Eu tenho muitos amigos, tenho essa felicidade de ter amigos em áreas diferentes. Então, se surge uma dúvida, a Vitória Famer é uma querida, por exemplo, jornalista lá de Porto Alegre, que eu conheci na Guaíba e que hoje tem a Voz, que é uma assessoria de comunicação. Trabalha com áreas super diferentes, então volta e meia a gente conversa muito. Vou até puxar o lado aqui que eu tenho muitas mulheres empreendedoras e boas jornalistas comigo, assim, Camila Rugentobler, outras colegas lá do jornal NH, Tânia Goulart também. Então a gente conversa muito entre si. Eu acho que o bacana de tu ter essa escola, de tu passar por muitos veículos, é tu ter essa rede, sabe? Que quando tu precisa te dar uma opinião, te dar uma ajuda. Porque como correspondente do Correio, é só eu, né? Eu trabalho sola, eu digo que assim, às vezes eu quero, como é que fica melhor essa frase? Eu tenho que perguntar para mim mesma, porque eu não tenho um colega ali para dar uma diquinha, uma orientação. Quando tu fala assim, passar por muitos veículos, parece que não esquenta assento em lugar nenhum. São 8 anos de Correio do Povo. No Correio é muito tempo, eu até me assusto. E eu brinco que, nossa, mas já faz 8, porque realmente, assim, eu tive uma fase que eu ficava pouquinho tempo nos veículos, não por procurar algo novo, mas porque as oportunidades vinham. Eu nunca fui do tipo, não estou gostando disso, vou procurar outra coisa. Raramente isso aconteceu. Eu saí da ABC na primeira vez para ir para Guaíba, e aí já estava no Correio, e daí a ABC me quis de volta como apresentadora, aí eu voltei, aí surgiu a BTN, aí agora a Rádio União. Então, assim, eu tenho a sorte de ter esses amigos que lembram de mim quando surgem as oportunidades. Tu vai acordar o pessoal de novo agora, é isso? Vou, eu tava me acostumando a dormir um pouquinho mais, mas aí recebi um convite maravilhoso da União e comecei há pouco lá, fazendo trabalho junto com o Martin no Start, das 7h30 às 9 da manhã. Vamos voltar, né? Acordar junto aí com as galinhas. A Janet tinha um perfil mais tranquilo, Sim. assim, né? Como é que é vai ser tu e o Martin debatendo? Pois então. Porque, claro, a rádio tem um perfil diferente, ela toca muito a música desde manhã, mas aquele é um espaço que tem espaço para notícia, para informação, para trânsito. Para comentários. Para opinião. Uhum. Como é que vocês dois vão tocar essa bola em um pro outro? Eu acho que vai ser bacana ali. Eu trabalhei com o Martin na ABC, né? Mas a gente não apresentava juntos, era mais bastidores ali. E o Martin é divertidíssimo. Quem convive com ele
sabe. Eu adoro o alto astral dele. Ele é muito divertido, ele tem aquele humor meio ácido, assim, que eu gosto bastante. Então, acho que os ouvintes vão curtir também essa parceria já no 220 ali às 7 da manhã, né? Porque eu sou esta pessoa quando acordo, inclusive. Ô, Stephanie, como é que é esse negócio de gostar de estar pelos ares? Eu sempre... Primeiro salto de paraquedas, hein? Eu sempre gostei de aventura, assim, esportes radicais. Não precisa ser tão radical rafting. assim, hein? Tipo, todo dia tá no ar. No Era ar, muito literalmente, legal. né? Voando. Era muito legal, era muito divertido. Quando eu recebi o convite da Diana Mendel, ela me indicou também, né? Mais uma ex-colega que me indicou para o trabalho. Eu disse, tá, mas espera aí, eu vou ter que falar lá de cima e se eu travar... Mas é uma adrenalina tão boa, tanto de entrar no ar, quanto de estar vendo a cidade ali do helicóptero, que para mim era muito tranquilo. Depois ali da primeira semana, mais ou menos, né? A primeira semana ainda foi um pouquinho de medo ali, não olhar muito para baixo, peraí, onde eu tô. Depois eu fazia foto, eu fazia vídeo, eu curtia, eu mandava vídeo pra família, gente, tô aqui, ó, sabe? Então era muito legal. Era tranquilo isso mesmo? Era tranquilo. Assim, o tempo todo no ar e... Quando estava um pouco nublado, tinha um pouquinho mais de vento, dava uma chacoalhadinha a mais, aí a gente respirava fundo. Aconteceu uma vez, né? Uma coisa os pilotos tinham que ter muita atenção: drones e pássaros, porque tinha que desviar o tempo todo. E aconteceu uma vez a gente estar passando pela arena e ter um drone. E eu não vi porque eu estava com o fone falando com o pessoal da rádio e eu ia entrar no ar na Band. E aí eu tava lá no meio do meu boletim e o helicóptero fez uma manobra assim, ó, de inclinar, Rodrigo. Mas foi a inclinada para desviar. E eu só fiz assim... E continuei o meu boletim, sabe? Tipo montanha-russa. Eu acho que foi a maior emoção do helicóptero. Aí depois o pessoal, o piloto... desculpa, gente, não deu para avisar. Mas era muito seguro também, 100%. Nunca me senti insegura, porque os pilotos conversavam, hoje vai ter um pouquinho mais de vento, não abram tanto as janelas, porque dá diferença também no som, né? Vocês vão ver um pouquinho de nuvens, então qualquer coisa me cutuquem para saber onde a gente tá. E era muito legal, muito divertido. Tu viu uma presidência deposta, tu viu prefeitos, governadores, deputados, senadores serem eleitos, tu viu a Boate Kiss, né? E tu vai acompanhar agora pela Vale TV as eleições 2020. Vamos conversar sobre essa trajetória, esses momentos marcantes na tua trajetória, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com a jornalista e apresentadora Stephanie Sander. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a jornalista, apresentadora, voadora. Ela chama de repórter aéreo, eu digo que ela é uma voadora. Stephanie Sander. Eu não consigo me conformar com esse negócio de passar muito tempo lá por cima, mas tudo bem. Tem um gosto para tudo. Eu digo, eu não acredito em nada muito mais alto que eu, mas está tudo certo. Também, né? Tem que gostar muito. Ô, Stephanie, agora falando muito sério, te provocava antes de nós irmos para o intervalo, né? Tu foi testemunha ocular e mais do que porta-voz de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, na região, de certa forma no Brasil e no mundo nos últimos, pelo menos aí, 14 anos. Como foi momentos como esse, né? A queda de uma presidente, até chegar, talvez esse tenha sido um momento mais triste, que comoveu o Brasil e o mundo, assim, que foi o incêndio da Boate Kiss, né? Sabe que a gente acha que está preparado
até chegar uma cobertura assim, né? Porque eu tenho a espontaneidade, eu acho, no rádio, na escrita também, para quem me acompanha sabe que eu sou muito espontânea, eu não consigo disfarçar muito, assim, sentimentos. Se eu tô numa pauta um pouco mais difícil, eu vou lá, falo isso no boletim, enfim. E a questão da Boate Kiss, eu estava na Rádio Guaíba na época, foi num domingo de manhã, e eu lembro exatamente como foi o meu dia até ali, porque eu ia almoçar na casa de uma amiga, era verão, meus pais estavam na praia. E aí eu tava no meio do almoço e o pessoal me ligou, tem um incêndio acontecendo, um repórter tá indo para Santa Maria, tu pode vir para a redação? Eu disse, tô indo agora, e fui com a roupa do corpo, assim, não peguei nada, não me preparei, né, psicologicamente, fui ouvindo o rádio ali na hora, que não tinha ligado a TV. E aí, chegando lá, que a gente teve noção do tamanho que era. E o meu papel na Guaíba era acompanhar o transporte de alguns queimados sobreviventes nos hospitais de Porto Alegre. Então, eu ficava tanto na redenção, onde pousavam alguns helicópteros com esses feridos, quanto na porta de alguns hospitais. Chegavam no HPS, que é referência no em queimaduras. No Conceição. E aí era difícil, porque eu não tinha muita visão do que narrar para os ouvintes, né? Mas eu tinha as informações da produção, da retaguarda. Ó, tá chegando, pode falar isso. Tenta falar com o médico como vai ser o procedimento. Então, aos poucos, a gente ia apurando. Mas eu tive muito contato com as famílias, que também estavam esperando notícias. Então, ali eu vi que antes de falar qualquer coisa, a gente tem que se pôr no lugar do outro. Sabe, eu não posso descrever uma pessoa queimada, sendo que eu não gostaria de ouvir que o meu familiar tá desse jeito, sabe? E ali eu vi que, tipo, não, eu preciso conversar com eles antes para saber quem é essa pessoa também, o que ele tava fazendo lá, era estudante, não era? Eu tenho 2 irmãos mais novos, então eu na hora vi muito, se fosse um dos meus irmãos, sabe? E isso mexeu comigo nisso, assim, eu acho que eu não tinha percebido ainda que antes da gente passar a informação, a gente tem que pensar no outro, a gente tem que ser ser humano, sim. Não tem como fazer jornalismo sem ter empatia, sem se colocar no lugar de quem está sendo a notícia, né, no caso. Então, a cobertura da Boate Kiss, para mim, foi uma grande lição nesse sentido. E aí, depois, alguns colegas foram para lá, a gente fazia contato com eles e todo mundo não saiu o mesmo, né, dessa cobertura, dá para dizer isso, assim. E em outros momentos, como no caso da queda da presidente Dilma, eu estava de férias no Rio de Janeiro. E aí era muito curioso, eu tava no finzinho das férias ali, e eu passava nos barzinhos e tava todo mundo olhando a TV, vendo as notícias, esperando para saber quando que ia ser, né, a queda, o impeachment. E aí eu dei a sorte de voltar, e no dia que eu voltei de férias foi então o impeachment da Dilma, e eu lembro que a gente fez uma cobertura muito legal na ABC o dia todo, ouvindo Globo News, ouvindo repórteres de lá, fazendo contato com colegas que estavam lá, Brasília, Rio de Janeiro, e foi também um momento muito bacana que eu lembro, assim, eu e o Rodrigo Giacometti, que na época estava lá na ABC também, fazendo, assim, esse contato, querendo colocar mais vozes no ar, né? E eu acho que o legal de tu fazer jornalismo num veículo, não digo pequeno, mas não tão famoso, digamos, como a ABC foi para mim, é isso. Na hora tu se reinventa, tu descobre que tem alguém que está querendo dar informação para ti. Ah, não, mas ó, eu preciso aqui disso, tu consegue me ajudar? Então, nessa hora se forma uma grande rede, assim. O veículo menor do interior, eu acho que tem isso, né? Acaba tendo muitos braços e conseguindo trazer muitos profissionais nessas horas de uma grande cobertura. Isso eu aprendi muito na ABC, onde eu fiquei quase 5 anos, assim. A gente furungava até achar alguém que podia dar uma informação para nós. Então, também foi uma baita escola para mim, principalmente no rádio. E teve a oportunidade de trabalhar nesse grupo gigante que é o Grupo Sinos, né? Maior grupo de comunicação do interior do Brasil, né? Em veículo jornal, sobretudo, né? E que está se reinventando também. Também, é verdade. Né? Tá encontrando novos caminhos, buscando entender. Tanto que agora fez todo esse movimento para fortalecer o seu veículo rádio, ir para o FM, ampliando sua participação nos meios digitais. A gente falou um pouco do jornalista multimídia. Que caminho tu está enxergando para aquela jornalista que se formou no momento em que era preparada para estar numa redação, diante de veículos que já não têm a força e aí não estou falando do Grupo Sinos, estou falando de todos os veículos. A Globo já não é mais a Globo, a RBS não é mais a RBS, a Guaíba já não é mais a Guaíba. O que era a Guaíba, Correio do Povo nos anos 70, 80? O que é hoje? Continua sendo um grande veículo? Sim, mas aquilo era um canhão, uma bomba nuclear. Hoje
resguardar as devidas proporções, elas continuam ecoando muito, evidentemente, mas não tem todo esse potencial. O que tu enxerga de futuro para a profissão e para esses veículos, assim? No próprio Correio a gente Já estou aprendendo tem... para Vale TV aqui também. Ótimo. Acho que a gente aprende o dia todo, né? O próprio Correio, por exemplo, eu comecei como correspondente só escrevendo textos e mandando, eventualmente, uma ou outra foto das minhas matérias. Hoje, como correspondente, eu tenho que fazer conteúdo multimídia. Eu gravo áudios para podcasts do Correio, que a gente tem ali no Spotify também um canal com informações. Eu faço foto, eu faço vídeo, às vezes eu faço live. Então, assim, os jornais têm essa visão de que o ouvinte, o leitor, ele quer cada vez mais oportunidade, ele quer ter mais ferramentas para se informar. E a gente sabe que o Face e o Instagram hoje são canais de informação. Então, eu acho que a internet vai ser cada vez mais a ferramenta do futuro, assim, não tem como a gente tirar os olhos disso. O jornal não é mais só o papel, é o site, é o digital ali, o flip, né, que a gente folheia, mas também tem que ficar atualizando o tempo todo, conteúdo multimídia. Eu vejo para mim as redes sociais, assim, como o futuro da nossa profissão. O Instagram já é muito usado para isso, ainda é uma ferramenta mais pessoal, mas eu vejo cada vez mais as empresas, as pessoas, as marcas investindo no Instagram. Então, eu acho que é isso, sabe? Mostrar bastidor, enfim, fazer lives, interagir com as pessoas. Mas no momento em que a gente coloca a própria relevância das redes sociais ou da sua legitimidade em questionamento, em voga, em provocação, porque o que a gente vê é o uso dessas redes por grupos muito organizados e pelos próprios diretores da rede. Ontem ainda, uma funcionária do Facebook falava que ela enxergava sangue nas mãos dela, né? Isso é muito sério, muito grave. E no momento que a gente vê o resultado da manipulação desses meios, Sim. e não que isso não tenha acontecido nos outros meios, né? Talvez só tenha... democratizado um pouco mais a forma de manipular, muito mais gente hoje pode tentar manipular a informação, mas que a gente viu privacidade hackeada, que a gente viu a manipulação de uma eleição para presidente nos Estados Unidos, a fake news correndo solta no Brasil Sim. já há mais do que uma eleição, e é um fenômeno que tende a voltar agora. Não fica em xeque a qualidade, a veracidade da informação? Ah, sempre. O jornalista vai continuar tendo relevância? Ele vai deixar de ser jornalista e vai ser só um formador de opinião? Como fica isso? Eu vejo cada pessoa como um formador de opinião, né? Porque a partir do momento que eu posto algo comentando, por exemplo, o meu dia a dia, que eu fui na fila comprar pão e eu achei caro, eu vou influenciar alguém nesse pensamento. Então, a internet também tá cheio de coaches de vários assuntos, né? De entendedores de vários temas. Isso também as pessoas têm que ter cuidado. Influencers? Sim, os influencers que às vezes acabam modificando um pouco, né, o seu papel como influencer, porque eu vejo, pelo menos, o blogueiro ou o influencer como alguém que vai mostrar o seu dia a dia e que vai eventualmente fazer uma propaganda de algo. Só que tem alguns que acabam passando um pouco do limite e começam a expor opiniões de temas um pouco mais preocupantes. Eu sou uma pessoa que no meu perfil eu sou isenta, eu não comento de política, eu não comento de nada, já fui até cobrada por isso. Ah, mas tu é repórter, qual é a tua opinião? Tu quer saber a minha opinião? Me pergunte. Porque ali é muito fácil de tu manipular, dizer, se o cara dá opinião é porque dá, se não dá é porque não dá, isso. Tipo isso, né? Tu pode dar um print, mudar alguma frase, enfim. Então, eu acho que sim, o bom senso precisa prevalecer. Não quer dizer que tu não tem opinião, pelo contrário. Com tu tem opinião de tudo. Tenho bastante. Mas eu acho que sim, as pessoas têm que se dar conta de que o Face não é um jornal, não é um veículo oficial. Acho que muita gente não tem ainda essa noção. Ah, mas está no Face, mas não quer dizer que é verdade. Quem publicou? Quem escreveu? Qual é a fonte? Então, também, ao mesmo tempo que as redes sociais têm esse papel cada vez mais importante, as pessoas têm que ter essa noção de que nem tudo que está ali é verdade e que é aquela coisa. Se a gente está tendo tanta coisa de graça, Face, Instagram, YouTube, quem é o produto, então? Quem paga a conta? Nós, né? Alguém está pagando a conta. Nós estamos dando o nosso tempo para ficar ali naquelas ferramentas. Então, a partir do momento que a gente tem noção disso também, de ficar passando lá e anúncios aparecendo, né, muita coisa acontecendo ali no mesmo ambiente, a pessoa tem que botar a mão na consciência de que não é só um passatempo. Tem muito dinheiro investido ali nos anúncios, nos conteúdos que aparecem, né?
E acho que as pessoas também estão tendo um pouco mais de contato com esse tipo de informação. No Netflix tem uma série muito legal, um documentário, A Era dos Dados, que justamente aponta essas relevâncias. São CEOs do Face, do Gmail, que acabaram saindo também dos seus cargos porque dizem é muita manipulação. Então, acho que isso também é uma fonte de informação para quem utiliza as redes, né? Isso também está disponível para nós. A gente vai te ver muito na nossa telinha. Que bom! A partir de agora, pelo menos até as eleições, no momento seguinte às eleições, conhecer os novos eleitos, né? A Stephanie vai estar à frente do processo de cobertura da Vale TV, né? Coordenando esse processo. Para nós, uma grande alegria, uma honra poder trabalhar do teu lado, aprender contigo. Numa equipe muito bacana que a gente está preparando para o nosso telespectador. O mais importante para nós, né, Stephanie, é a gente poder pensar as cidades que a gente quer para os próximos 4 anos, né? Sim. Todos nós escolhemos estar aqui, alguns foram levados, não racionalizam, mas de maneira geral nós escolhemos permanecer aqui, levar as nossas vidas aqui, sermos felizes aqui. E é o momento da gente discutir isso, né? É o momento da gente provocar o telespectador, o cidadão das cidades onde a nossa Vale TV abrange, a pensar no seu futuro, né? Sim. É um desafio enorme. Muito, e eu agradeço até a confiança, né, em teu nome aí para estar à frente disso aqui pela Vale TV, que nas últimas eleições já fez uma super cobertura, não tem como falar do trabalho do Zé Renato aqui, que é um grande amigo também, colega. Querido Zé. E eu acho que sim, o nosso papel em período, em ano eleitoral, é justamente esse, dar voz para os candidatos e para essas propostas, para esses projetos. Porque como jornalista, não só como moradora, a gente quer ver a cidade melhor, a gente quer ver a cidade crescer, a gente sabe as deficiências. Então, espero que os nossos candidatos estejam se preparando para essas conversas que a gente vai ter. Eu vou entrevistar eles, vou conversar, vou querer saber de projetos, não vai ter nada raso aqui, não. Eu vou querer saber dos investimentos, tá, mas e por que vai fazer assim e não vai fazer assado? Vou perguntar sim, porque eu acho que é a hora da gente colocar tudo isso para o eleitor que está se preparando aí para ir para as urnas. E nós vamos adorar te assistir, poder construir a nossa convicção a partir daquilo que tu vai nos mostrar aqui. Obrigado pela entrevista, mas obrigado sobretudo por estar conosco a partir desse momento. Eu que agradeço e a gente se vê muito em breve, então, aqui na Vale TV. Hoje, numa conversa de peso com a jornalista, apresentadora e agora coordenadora do projeto Eleições Cidadãs, Eleições 2020 na Vale TV, Stephanie Endres Sander. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.